Muito bom receber você mais uma vez. Estamos começando o programa Escola Bíblica já no ar. Ainda essa semana falando sobre as decisões finais. Vai chegar um momento na história desse mundo onde haverão dois grupos, aqueles que aceitaram a mensagem de Deus, o caminho de Deus, e aqueles que rejeitaram. E nós temos apresentado durante essa semana aqui algumas situações, alguns caminhos, alguns exemplos de Cristo Jesus, ilustrações que mostram como será esse encontro, esse desafio e essas decisões um pouquinho antes da volta dele. Hoje a gente vai falar sobre o povo de Deus, aqueles que se dizem cristãos e que muitas vezes não têm vivido uma experiência real com Deus, com o Espírito Santo, com a palavra dele. Existirá no meio do povo cristão dois grupos e nós vamos ter que escolher de que lado nós estaremos também. Vamos estudar sobre esse tema hoje, a partir de agora, é ao vivo o programa Escola Bíblica, junto com você. Agora, em definitivo, o programa Escola Bíblica ao vivo com você. Que tema importante dessa semana, em decisões a serem tomadas nesse momento da história. Tudo baseado na temporada que a gente está estudando, que é Verdades para o Tempo do Fim. Sabe o que a gente tem dado uma ênfase nessa temporada? Que nós estamos vivendo num momento, muita gente usa esse termo um pouco mais tradicional, né? Um momento solene da história. Um momento em que nós temos que dar uma atenção muito especial, porque tudo ao nosso redor demonstra que, muito em breve, Jesus vai voltar. A gente sempre dá essa ênfase em cada mensagem aqui à volta de Jesus, mas poucas vezes eu falo exatamente essa frase, que eu vou repetir: Jesus em breve vai voltar. Você tem consciência disso? Você tem isso no seu coração? E antes de Jesus voltar, nós mencionamos aqui sobre um tempo de angústia que haverá no coração daqueles que são fiéis, a retirada do Espírito Santo da vida de muitos que rejeitarem o Espírito Santo. Como é que as pessoas que são comparadas aos antediluvianos, as pessoas que viveram na época de Noé ou de Sodoma e Gomorra, estarão vivendo também nos dias de hoje? A gente tem vivenciado, experimentado muito isso, né? Muitas pessoas, infelizmente, têm tido uma experiência negativa, contrária à vontade de Deus. E hoje a gente vai falar um pouquinho, sabe, sobre que assunto? Sobre as 10 virgens, uma parábola de Jesus, que traz uma lição para todos nós aqui, tá bom? Antes da gente começar o tema, antes da gente orar, eu quero mandar um abraço muito especial para Minas Gerais hoje aqui. Chegou mais um recadinho, sempre tem chegado alguns recados via Novo Tempo. O Paulo, que é um dos supervisores ali da Escola Bíblica, que é um departamento, ele disse assim: pastor, olha, lê esse recado, o senhor Antônio, da cidade de Repouso, Minas Gerais. Um abraço para o Adão e também o Amori, todos estão estudando a Bíblia juntos, não perdem um programa. Então a gente tem visto que muitas pessoas, como eu falei ontem, têm estudado a Bíblia com amigos, algumas pessoas têm formado grupos para estudar a Bíblia junto com a gente aqui, e a gente fica muito feliz com tudo isso, sabendo que é uma oportunidade da gente entrar em contato com a palavra de Deus a cada noite e de uma maneira intensa a gente procurado tirar da palavra de Deus mensagens para a nossa vida também, né? Ontem eu perguntei, vamos ver se dá tempo da gente falar aqui antes de começar, depois a gente vai conduzindo as coisas, mas ontem nós fizemos uma pergunta bem interessante aqui, que foi no Stories do Instagram, para quem acompanha aí as redes sociais, sabe exatamente o que a gente está falando. E a pergunta foi a seguinte, será que tem aqui ainda? Qual a imoralidade mais presente nos dias de hoje, né? E muita gente foi respondendo, nós falamos o que as pessoas estão praticando hoje que desagradam a Deus. Olha, é claro que a gente vai ser muito cuidadoso ao mencionar aqui, mas eu vou citar pelo menos algumas, né? A mentira, muita gente falando que é mentira, mencionaram até que a questão política aqui, pornografia,
prostituição, zombar de Deus, bebedeira, sexualidade, lascívia. É um conjunto de coisas, várias pessoas dando as suas opiniões aqui e outras opiniões também, que você pode imaginar quais são as diversas opiniões dadas aqui, porque você participou também. Hoje, especificamente, a gente vai falar sobre dois grupos também, mas não são dois grupos distintos no sentido de que um rejeita a Deus deliberadamente, abertamente, e outro aceita a Deus, mas é um grupo que conhece a mensagem de Deus, mas dentro desse grupo que conhece, um estará preparado, outro não. E a gente vai estudar uma parábola que traz essa lição aqui, tá? Vamos orar e vamos buscar na palavra de Deus orientação mais uma vez para cada um de nós. Pai de amor, bondade, misericórdia, nós buscamos dos altos céus a Tua presença, a Tua orientação, e te agradecemos por Teu abraço, por Teu cuidado e por Teu chamado também. Ajude-nos a entendermos a mensagem de hoje e estarmos ao Teu lado. Pedimos em nome de Jesus. Amém. As pessoas estavam buscando os seus próprios interesses, se esquecendo do juízo que viria. É isso que a gente começa a imaginar quando o tempo estiver mais próximo da volta de Jesus. Mesmo as pessoas que conhecem a mensagem, elas podem hoje estar vivendo confortavelmente e despreparados. Você sabe disso? Tem gente que conhece muito da Bíblia, que poderia apresentar um programa aqui, que poderia dar um bom estudo, poderia ser um grande pregador, mas ainda assim essas pessoas podem estar despreparadas. E eu quero começar destacando mais uma vez as palavras de Jesus. Onde? Numa parábola, conhecida como a parábola das 10 virgens. Muita gente conhece essa história, muita gente já ouviu de cor, mas é sempre bom a gente pegar ilustrações, exemplos e lições dessa história e relembrar. Se você não ouviu, esse cenário dessa parábola das 10 virgens, ele é característico de um casamento no Oriente Médio, no antigo Oriente Médio. Jesus pegou um exemplo de um casamento, que geralmente era à noite. Os convidados para a festa nupcial, eles deveriam esperar pelo noivo na casa da noiva, próximo à casa da noiva. Então imagine, mais ou menos assim, né? E quando ele chegava, acompanhava a noiva, os convidados até a casa dele, onde começava a festa. Deu para entender mais ou menos? É mais ou menos isso. Se houvesse uma demora maior do que a expectativa, então as noivas, as mulheres, os convidados estavam esperando à porta. Então, esperando sem lanterna, sem carro, sem poste, eles levavam as suas luminárias, as suas lâmpadas, porque era de noite, para esperar a chegada do noivo. E se as pessoas não tivessem azeite suficiente para que as lâmpadas permanecessem acesas, elas poderiam perder a oportunidade de participar daquela festa. Então Jesus contou aos discípulos uma história, a história das 10 virgens, ilustrando a experiência do povo de Deus antes da vinda de Jesus. Então, dois grupos de vigias, dois grupos de pessoas que hoje estão esperando a volta de Jesus. São chamadas de virgens. Por que são chamadas de virgens? 10 virgens. Porque virgindade nesse aspecto, nessa lição, nesse exemplo de Jesus, significa a pessoa que professa, que vive uma fé pura, uma doutrina pura, uma mensagem bíblica pura. E eu quero ler para você, eu peço que você fique atento aí, anote também essa parábola. Vamos ler juntos? Para ficar mais claro para a gente. Tem 13 versículos. Mateus 25, versos de 1 a 13, tá? É extenso? É, mas vale a pena você ler comigo, mesmo em casa aí. Diz assim, tá? Vou passar para você. Então o reino dos céus é semelhante às 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo. E 5 delas eram prudentes e 5 loucas. As loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo, mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas com as suas lâmpadas. E tardando o esposo, tosquenejaram todas e adormeceram.
Mas à meia-noite ouviu-se um clamor. Aí vem o esposo, sai ao encontro. Então todas as virgens se levantaram e prepararam para pegar as suas lâmpadas. E as loucas disseram às prudentes, 2 grupos: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagaram. Mas as prudentes responderam dizendo: não seja caso de nos falte a nós e a vós. Ide antes aos que vendem, compre para vocês ou compre para vós. E continua. E tendo elas a ir comprá-lo, chegou o esposo, e as que estavam preparadas entraram com ele para a boda, ou para o casamento. Fechou-se a porta, e depois chegaram também as outras virgens, dizendo: Senhor, Senhor, abre para a gente, abre-nos. E ele respondeu e disse: em verdade vos digo que não vos conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Um grupo que estava esperando a chegada do noivo. Um grupo que esperava ou esperará a volta de Jesus. Um grupo estava preparado. Um outro grupo, 5 preparadas, representando o povo de Deus, 5 representando o povo de Deus, mas despreparados. E o que a gente pode aprender desses versos? Primeira lição que é muito clara é que a lâmpada representa a palavra de Deus. Vamos ver isso? Salmo 119, 105. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Esse grupo tinha uma lâmpada, tinha uma luminária. Todos os cristãos têm acesso à Bíblia, mas nem todos estão buscando da Bíblia. O óleo que a gente menciona aqui representa o Espírito Santo, o azeite que mantém a lâmpada acesa. Zacarias 4, 1 a 6 diz assim: e o anjo falava comigo, voltou e despertou-me como um homem que é despertado do seu sono e disse-me: que vês? E eu disse: olho, e eis que vejo um castiçal todo de ouro e um vaso de azeite no seu topo, com as suas 7 lâmpadas, 7 canudos, e para cada uma das lâmpadas que estão no seu topo, e por cima deles 2 oliveiras, uma à direita do vaso de azeite e outra à sua esquerda. Aqui a gente vê uma representação, mais uma vez, falando sobre lâmpada, e em vários outros textos bíblicos a gente encontra o significado do azeite na Bíblia representando o Espírito Santo. Assim como as amigas da noiva esperavam pelo noivo, a igreja aguarda a volta de Jesus. Quem não se sujeita ao Espírito Santo, quem não busca o azeite, se desanima, está dormindo, desanimado, representa um grupo. Existem aqueles também que conhecem o ensino do noivo, que conhecem a mensagem do noivo, mas não permite que isso transforme a vida deles. Da mesma maneira que os ouvintes, você já ouviu uma outra parábola também, tem os ouvintes do solo rochoso, a parábola do semeador. Eles aceitaram a verdade com alegria, mas não fizeram dessa verdade uma força motivadora para a vida deles. Então, dando uma pausa aqui, eu digo para você o seguinte: hoje existem inúmeras pessoas que se dizem cristãs, várias denominações, várias religiões, mas poucas pessoas, eu digo pessoas, estão de fato buscando a Bíblia, buscando manter a chama acesa, buscando do azeite para que a chama do Espírito permaneça acesa, buscando o Espírito Santo na vida delas. Na parábola das 10 virgens, elas saíram ao encontro do esposo, todas tinham lâmpada, todas tinham um frasco. Por muito tempo não se notava a diferença entre elas. E a gente vai, após o intervalo, mencionar essa diferença um pouco mais e trazer uma lição para nós hoje, porque assim como antes da volta de Jesus haverá 2 grupos, os que não querem saber de Deus e os que aceitaram a Deus, dentro do povo de Deus haverá aqueles que estarão preparados e aqueles que acham que estarão, mas não estarão preparados. A gente volta rapidinho, estudando mais uma vez um tema especial para você, verdades para o tempo do fim. A gente volta já.
Voltamos para a segunda parte do último encontro nosso essa semana, né? Estamos falando sobre decisões importantes a serem tomadas antes da volta de Jesus. Semana que vem a gente vai falar sobre a morte. Nós já tratamos aqui uma temporada sobre a morte, né? Falamos sobre o espiritismo à luz da Bíblia, já tratamos em outros momentos sobre esse tema, mas semana que vem é sobre a morte. Você tem alguma dúvida sobre esse tema? Então a gente vai trabalhar semana que vem alguns aspectos que não foram mencionados ainda, uma roupagem nova, alguns argumentos que a Bíblia traz para nós, sempre atualizando e trazendo novidades também, tá? Semana que vem. Mas hoje, especificamente, a gente está falando sobre o povo de Deus, que nos últimos dias conhece a mensagem, mas dentro desse grupo que representa o povo de Deus, alguns estarão preparados e outros não, né? Então a gente está mencionando que a igreja, o povo de Deus, ele vive justamente antes da vinda de Cristo Jesus, com alguns aspectos que eu quero mencionar para você. Então existe um povo hoje que conhece, né? Conhece da Bíblia, tem buscado, mas muitos nesse meio não têm se preparado de fato. Todos têm conhecimento das Escrituras. Esse é um ponto que a gente aprende no que a gente disse no bloco anterior, né? A parábola das 10 virgens. O povo de Deus sendo representado por virgens, mulheres que têm a pureza da mensagem, né? Uma parábola de Jesus. Todos têm conhecimento nessa parábola, ou seja, nos últimos dias, o povo de Deus terá a oportunidade de conhecer. Todos ouviram a mensagem da proximidade da volta de Cristo e confiadamente ou confiantemente o esperam. Igual a parábola, assim é hoje. Existe um tempo de espera. A fé é provada, ouve-se um clamor. Olha o esposo chegando, né? A parábola diz assim, né? E muitos não estarão preparados mesmo no meio do povo de Deus. Não tem óleo nos seus vasos, não tem o Espírito Santo. Tem as lâmpadas, mas destituídos do Espírito Santo. Deixa eu dar uma pausa aqui, um parêntese, para a gente entender um pouco mais isso. Falando sobre o Espírito Santo, daria um outro tema esse assunto, mas eu quero mencionar por alto aqui. O derramamento do Espírito Santo nos dias dos apóstolos, no passado, ele era chamado de chuva temporã na Bíblia, né? Chuva temporã era, na verdade, uma chuva real, um período de chuvas, no Antigo Oriente Médio também, uma expressão bíblica que descreve os períodos chuvosos na Palestina. A chuva temporã significa o período chuvoso que ocorre no outono. E existia uma segunda chuva, a chuva serôdia, que significa o período chuvoso que ocorre na primavera. Então vamos entender. O que tem a ver com o Espírito Santo? O que tem a ver com a parábola das 10 virgens? Chuva temporã e chuva serôdia. Chuvas reais, literais, como acontece hoje no Brasil, em vários lugares do mundo, em determinados momentos tem as chuvas, né? Períodos do ano chovem mais, outros não. Existia a chuva temporã e chuva serôdia. A expressão chuva temporã, são as chuvas que se aplicam ao Pentecostes, e trazendo essa chuva literal para o sentido espiritual, essa chuva que acontecia antes do plantio, no início ali, aconteceu no Pentecostes. A chuva que ocorre na Palestina, no finalzinho antes da colheita, antes de pegar o fruto do resultado do trabalho, é chamada de chuva serôdia, traduzida do hebraico, serôdia, que transmite o significado de chuva da primavera ou as últimas chuvas. O que isso significa? A Bíblia menciona sobre essas chuvas. Qual que é a promessa para aqueles que estão nos últimos dias? A chuva serôdia, ela é abundante, é o derramamento do Espírito Santo antes da volta de Jesus, um pouquinho antes. Então a Bíblia diz o seguinte, que o Espírito Santo será derramado na terra. Ele vai agir na vida das pessoas para que as pessoas possam tomar a decisão. Nós falamos que num determinado momento o Espírito Santo vai se retirar do coração daqueles que rejeitaram. Mas antes disso o Espírito Santo vai vir, vai insistir. E essa chuva do Espírito acontecerá. Quero apresentar para você um texto aqui, Zacarias 9:12, diz assim: Voltai à fortaleza, ó presos de esperança, também hoje vos anuncio que vos recompensarei em dobro. É um texto que fala justamente sobre
aqueles que permanecem fiéis e Deus recompensará. Um segundo texto bíblico, pedi ao Senhor chuva no tempo da chuva serôdia, falando sobre a chuva serôdia. Esse é um dos textos que menciona. Voltando, pedi ao Senhor chuva no tempo da chuva serôdia. O Senhor, que faz os relâmpagos, lhes dará chuveiro de água e erva no campo a cada um. O povo de Deus hoje está dividido. Alguns estão buscando o Espírito Santo, outros não. Em breve, antes da volta de Jesus, esse é um ensino que a Bíblia diz, Deus vai derramar em abundância, como um chuveiro está falando, né? A chuva do Espírito Santo. O Espírito aguarda nosso pedido e recepção. Eu gosto muito dessa frase desse livro chamado Parábolas de Jesus, página 121. O Espírito Santo só está esperando a gente pedir Ele, para receber a presença dEle. Então, voltando às 10 virgens, uma representação da igreja. Parte da igreja hoje, parte do povo de Deus, é prudente. Parte é imprudente, parte está se preparando, buscando, parte não está nem aí, conhece, sabe, ouviu falar, já ouviu do Espírito Santo, a teoria não tem sido vivida, né? Não é suficiente o que as pessoas têm buscado para santificar o coração, mas existe um grupo que está buscando. Muitos estão familiarizados com os mandamentos, com as promessas, com os ensinos da Bíblia, mas o Espírito de Deus não tem feito a diferença pela própria escolha das pessoas que não têm buscado. E o caráter dessas pessoas dentro do povo de Deus não tem sido transformado. E quando eu digo povo de Deus, porque na verdade, em última instância, o povo de Deus é aquele que coloca, aceita o Espírito Santo. Eu digo povo de Deus no contexto de que conhecem a mensagem, que até pregam a mensagem, mas não vivem, não buscam o Espírito. Sem a iluminação do Espírito, os homens não estarão preparados para separar verdade e erro. Só o Espírito Santo que esclarece de fato. Quando a gente vai nessa parábola das 5 moças insensatas, tolas, nós aprendemos algumas coisas, né? Nosso tempo é curto, mas eu quero que você pense comigo, né, sobre essas mulheres tolas que representam a igreja, né? Você está vendo aqui, o povo de Deus, os conhecedores da mensagem que não buscaram, não estiveram preparados para a volta de Jesus. A primeira lição é que não dá para a gente esperar o último minuto para nós buscarmos o Espírito Santo, porque a gente pode se perder. O relacionamento com Cristo é agora. Nós não podemos esperar estar prontos, um preparo no último segundo, ele tem que ser feito com antecedência. Uma segunda coisa que eu quero pensar com você, a gente já vai indo para a parte final. Há coisas que nós não podemos tomar emprestadas. Ninguém pode tomar o Espírito Santo emprestado de ninguém. É uma busca pessoal, individual, não é coletiva. É você e Deus, é a sua comunhão com Deus. Assim como essas chamadas de virgens insensatas, tolas, não podiam tomar o óleo emprestado dessas amigas, nós também não podemos pegar emprestado um relacionamento com Deus. Teremos muito a falar ainda, mas eu quero encerrar dizendo o seguinte: cada um tem que desenvolver o seu relacionamento com Deus. Não adianta nós conhecermos a Bíblia, não adianta nós ouvirmos acerca do Espírito Santo. Chegará um momento da história que 2 grupos serão separados, os que aceitaram a Deus e os que não aceitaram a Deus. Que triste as pessoas que conheceram a Deus, que pregaram, que vivenciaram, que construíram a arca e não entraram na arca. Tem muita gente que construiu a arca de Noé, mas se perdeu no dilúvio. Tem muita gente que conhece a mensagem bíblica e tem aprendido, mas pode se perder. Por quê? Porque não tem buscado a presença de Deus, o Espírito Santo, se preparar para a volta de Jesus. Nós estamos estudando a Bíblia. Não é um sermão, é um estudo. Mas eu faço um desafio para você.
Busque a presença do Espírito Santo na sua vida. Se prepare. Ore mais a Deus, clame a Deus. Tire um tempo para Deus, para a palavra de Deus. Peça que Ele haja na sua vida, direcione os seus caminhos, os seus passos. E a cada dia você estará sendo preparado, preparada para a volta do noivo, para a chegada do noivo, para a boda do Cordeiro. Você aceita essa mensagem? Que Deus te abençoe. Semana que vem a gente vai estudar sobre a morte. E enquanto nós não estudamos, esteja preparado para a volta de Jesus. Nós vamos orar nesse momento. Muito obrigado, Senhor, por esse tema que mexe conosco, aqueles que conhecem da Bíblia, que ouvem de Cristo, mas que estão muitas vezes distantes. Fortaleça a nossa fé, resgate as pessoas. Nós nos entregamos em Tuas mãos e entregamos cada vida nesse momento aos Teus pés, orando em nome de Jesus. Amém, Senhor.